participar da tua alegria, vou te consolar na tristeza e na dor, e transformar teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor, e transformar todo teu interior. Se tu estás árido como um deserto, enfraquecido, minado na tua fé, se me invocas, sempre vou estar por perto. Busque a mim, pois sou teu amigo certo. Vou te consolar na tristeza e na dor, e transformar todo teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor, e transformar todo teu interior. Quero fazer de ti criatura nova. Eu quero dizer que meu espírito renova. Renova teu ser, é só conviver comigo, experimentar que sou teu melhor amigo. Vou te consolar na tristeza e na dor, e transformar todo teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor, e transformar todo teu interior. É isso aí, pessoal. Boa noite, graça e paz aí. A marca tá meio ruim. E dessa forma a gente aí já começa a nossa live dessa quarta-feira com música aí, um pouquinho daqui do dom do Marcos Aurélio, aqui da comunidade do Marcão. E assim a gente já inicia fazendo esse momento falando da presença do Senhor, essa presença, dessa graça de Deus, esse derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então você que está entrando aí, boa noite, aí é o pessoal do Instagram, boa noite pessoal do Facebook. É uma grande alegria mais uma vez a gente estar aqui partilhando, né, Marcão? Sim, com certeza. Boa noite para você, Facebook, Instagram. Não para o Facebook, para o Instagram, acho que para você que está nos acompanhando através do Facebook, pelo Instagram, você que está vendo agora online, você que vai assistir depois, seja bem-vindo, Deus abençoe, e é um prazer estarmos aqui juntos novamente para partilharmos que o tema de hoje rende bastante, né? O tema de hoje é... Gente, porque o tema de hoje é coragem, né? Aquilo que Cristo falou para Pedro, quando Pedro estava ali andando para alto, o barco que já estava em alto mar, e o barco é lançado em alto mar ali, Jesus não está com eles, e os discípulos se desesperam, e no meio da tempestade, no meio dos ventos contrários, Jesus aparece. Coragem, não tenhas medo, sou eu, sou o Cristo que está contigo. Então é dessa forma que a gente quer iniciar a nossa live. Então você aí, a gente já deixa o convite para você, pelo pessoal do Facebook, os nossos amigos aí do Facebook. Deixa aí o convite para vocês, se vocês quiserem aí abrir a sala de vídeo, né? A sala de vídeo. Boa. Compartilhar, entra lá, compartilhar. Sala de vídeo, então tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está vivenciando também, você vai estar dando possibilidade de outras pessoas estar conhecendo a comunidade Alicerce, né? E convide mais pessoas, né, Marcão? Sim, com certeza, porque compartilhando, nós estamos ouvindo, né? Você está ouvindo o Anjão, está ouvindo o Marcos falar, mas tenha certeza que Deus está falando através de nós, e em algum momento Deus vai falar aí ao seu coração também. E não vai ser melhor se o seu vizinho, se o seu amigo, a sua mãe, tantas pessoas que precisam ouvir de Deus também puderem ouvir agora? Faz isso. Fica a dica. Beleza. Pessoal do Instagram aí, a galera da comunidade aí, tá tudo certo? Precisa alguma coisa, melhorar alguma coisa? Se tá certo, dá um ok pra gente aí, pra gente ver se a gente pode começar já, né, com a nossa oração. Eu tô achando que tá
As duas câmeras tá. Você olha pra uma, depois você olha pra outra, tá meio esquisito. Não, Tá, tá legal, tá legal. tá de boa? Tá tranquilo? Câmera 1, câmera 2, Olha lá, tá. Mas beleza. Então vamos iniciar então com a nossa oração. Hoje, como tem música, né, galera? Vamos iniciar então o nosso momento já pedindo essa presença do Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo, nesta noite de hoje, nessa quarta-feira, possa fazer presença nesse momento, para que o Espírito Santo conduza as nossas vidas, aquilo que irá ser falado aqui, e que o Espírito Santo possa ir de acordo à sua necessidade, às nossas necessidades. Por isso, vamos pedir para que esse Espírito Santo abra o nosso coração para essa graça de Deus, para que a vontade de Deus aconteça através dos meios de comunicação, através das redes sociais, para que Ele possa conduzir a sua vida, conduzir os seus passos, para que nós possamos ser preenchidos dessa graça de Deus nessa noite de hoje. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce Espírito Santo, presença eu quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor,
grande amor. Se eu conhecer, nada eu trocarei. Se eu conhecer, nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Eu queria partilhar a palavra assim com cada um de vocês, a palavra que é o tema dessa noite de hoje. A palavra em Mateus 14, no capítulo 14, no versículo 22, aí o pessoal da comunidade, se quiser nos ajudar aí, pessoal da comunidade, colocando aí no Mateus capítulo 14, no versículo 22, a gente vai partilhar a palavra aí. A palavra de Deus vai nos dizer assim, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, veio Jesus até os discípulos andando sobre o mar. Ficaram apavorados e disseram, apavorados, gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda ir a teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Galera, boa noite mais uma vez aí. A gente começa essa live aí cantando, né? Pedindo essa presença do Espírito Santo, né? Através da canção e partilhando já a palavra da vida e da história aí, principalmente daquilo que Pedro, né? A pessoa de Pedro vem nos ensinar e vem nos revelar, né? A essa experiência Pedro e Jesus, nesse momento onde nós encontramos essa palavra. E não é muito difícil, né, Marcão? A gente nos deparar com essa palavra. Antes de começar a live, eu e o Marcão estava trocando uma ideia aqui, né? A gente estava trocando uma ideia porque, gente, a palavra de Deus, muitas vezes a gente olha só ela como um fato histórico. Muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar a palavra de Deus, olhar ela nos dias atuais, né? Muitas pessoas olham a palavra de Deus, enxergam somente como um fato acontecido lá atrás e que coisa passada. E como uma forma só de se admirar com a palavra de Deus. E não é só isso, né? A gente conversava, né, sobre esse poder da palavra, né, Marquinhos? Com certeza, Ângelo, e é algo muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, como nós estávamos conversando, né? E eu até pergunto para você, Ângelo, você é uma pessoa corajosa? Gente,
Essa é a pergunta que nos pega, né, cara? Você também pode responder essa pergunta aí. Se você é corajoso, é corajosa, manda aí também. Ah, eu sou corajoso. Ah, eu sou corajosa. Eu sou medroso, eu morro de medo disso. Tem medo, né? Tem medo de tudo. Mas é uma pergunta, gente, que nos pega, né, cara? Assim, é uma pergunta, assim, que nos deixa em uma situação que, nossa, muitas vezes se a gente falar assim, eu sou corajoso, se a gente olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai encontrar várias fraquezas, vários medos dentro de nós. E você falar assim, eu tenho medo, né? Daí fala, eu tenho medo. Até parece mesmo, né? Ainda mais nós, homens, né? Eu vou ter medo. Até parece, eu não tenho medo de nada, né? Eu não tenho medo de nada, eu enfrento tudo. Mas, na verdade, gente, não é justamente essa coragem que Jesus falava para aqueles discípulos. Não era essa coragem que nós olhamos hoje, falamos, você tem coragem de fazer determinadas loucuras, né? Não é essa coragem que, dessa forma simples, mas é uma coragem que vem de dentro de uma ação, de uma entrega, de uma confiança. Essa coragem que Jesus vai dizer aos apóstolos é uma coragem de confiar, de uma confiança que vem a partir do Espírito, de uma confiança não de não ter medo de nada, mas uma confiança de uma entrega total, de uma entrega nas mãos daquele que pode realizar. A gente conversava justamente esse ponto, porque quando a gente olha a palavra de Deus, esse contexto, gente, ele vai acontecer logo depois, como eu li ali, vai acontecer depois da multiplicação dos pães. Então Jesus ali realizou milagres, né? A multiplicação dos pães, e as pessoas se encantaram, as pessoas seguiram Jesus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus então entra nessa passagem, né? A Bíblia vai narrar essa passagem onde os discípulos então entram numa barca e Jesus não entra com eles. Enquanto eles estão na barca, Jesus vai orar. Jesus vai para o monte. Eles então sozinhos ali naquela barca, no alto mar, eles começam, o vento começa a conduzir eles para o marzão. Eles começam a seguir o caminho. E vai passando a noite, eles vão se aprofundando ainda mais, né? Vão entrando mar adentro, né? Vão entrando mar adentro. E quando eles percebem, eles já estão numa situação de praticamente totalmente perdidos ali em alto mar. Meu, e agora, né? O que nós iremos fazer? E o vento começa então a chacoalhar, né? A barca começa a chacoalhar e vai dizer a palavra que o vento é contrário, né? O vento vai soprando ao contrário, vai empurrando, vai jogando. Imagine as ondas, né? A galera aí que foi para Ubatuba já viu o mar, né? A praia grande lá, né, meu irmão? Aquelas ondas que nos jogam, balançam a gente para lá, né? Se marcar, você cai e já dá medo. Imagine em alto mar. Imagine esses discípulos em alto mar, mas eles já estavam acostumados. Mas o que levaram eles a então, em meio ao alto mar, já acostumado com aquela situação, ficar com medo? Porque Jesus não estava com eles na barca. Você já passou algum perrengue assim, Marquinhos? Algo semelhante na sua vida pessoal? Que você está tão acostumado com determinadas situações e que de repente você olha e fala, nossa, por que eu estou com medo dessa situação? Você já passou alguma coisa semelhante ou não? Ah, sim, né? E até quando eu estava falando que eles já estavam acostumados com isso, eu ficava justamente pensando nisso, porque há quanto tempo eles já pescavam, né? E hoje em dia, um pescador, um surfista, ele pega o celular dele, ou o notebook dele, pesquisa ali como vão estar as ondas, como o vento está para onde. Já está acostumado, né? Além de estar acostumado, já tem tudo ali. Hoje o vento tá bom, dá pra gente ir. Hoje tá. Vamos para tal lugar. E sabe, de repente, até, o vento assim, de tal forma é melhor pra gente fazer tal coisa, de outra forma é melhor pra gente fazer outra coisa, né? E estando acostumados, né? Aí na teoria é mais fácil, você tem tudo. Mas eles estavam acostumados e algo, vamos dizer, a eles, né? E muitas vezes já passei por isso, até mesmo em missão, né? Em missão. Em missão, porque a gente vai acostumando, né? Toca no retiro aqui, toca
em tal lugar, né? Ah, eu prego em tal lugar, prego em tal outro. Ah, esse lugar eu já fui, esse lugar, né? Tranquilo, né? Mas aí o Senhor vem e nos chama para algo novo. Nos chama para ir para, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui ministrar na cadeia, né? Que era a cadeia pública feminina aqui. E eu tinha falado para Deus, falei, Senhor, me envia, eu quero ser usado. Ô, Senhor, me envia, estou aqui. Aquela sede da Né? evangelização e tal. Aquela sede de chuvoso, falei, Senhor, hoje, me envia. Aí volto pro meu lugar. Aí a menina falou, Marquinhos, então a mulher ali que quer falar com você. Comigo, né? Tinha poucas pessoas na igreja, sim. Aí ela entrou e falou, eu não ia nem entrar aqui, né? Mas não sei porquê, eu resolvi entrar e tal. E eu queria te fazer um convite. Eu falei, também, depende, vai falar, né? Você tocando, você não canta casamento, você não toca no Aqui retiro. que já está habituado né? a fazer, né? Você não toca no retiro que a gente vai ter em tal lugar, não sei o quê. Daí eu falei, tudo bem, né? Eu falei, então, eu sou da pastoral carcerária, você não podia ir lá tocar lá. Ah, entendi. Tocar na cadeia. Legal. Eu falei, Jesus, como assim, né? Pediu? Recebereis. E recebereis, né? Então, aconteceu isso, né? E também, às vezes, acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes, numa prova que você vai fazer, você estuda, tô sabendo, né? E aí você chega depois lá, nossa, Jesus, vem comigo, porque não dá. E é muito interessante, Marquinhos, porque você coloca esse contexto, né? De eu peço para Jesus, de repente eu me encontro numa situação que talvez eu já estava acostumado e me vem algo novo. E a gente vai olhando para a situação, a gente ia conversando antes de começar essa live, e a gente ia recordando a situação que nós estamos vivendo nos dias atuais. A gente vai olhando para situações, né? Hoje, quanta confusão, né, cara? A gente vive nesse tempo de confusão. Um tempo onde nós não sabemos mais, né? Nós somos levados, nós estamos numa barca, nós estamos sendo levados por uma informação trazidas por outra, cercados, né? De informações que nos leva e nos traz. Uma hora a gente vamos ficar dentro de casa, agora podemos sair, o número de situações estão aumentando e a gente vai ver a realidade do mundo caótico, a gente vai vendo fatos, né? A gente vai ver agora os Estados Unidos, né? Essa grande crise, né? Que os Estados Unidos está enfrentando aí a questão do racismo, toda essa manifestação aí nos Estados Unidos, isso polarizando o mundo e ideias que entram junto com isso e pessoas mal intencionadas também vão entrando e a gente já fica naquela situação, será que eu concordo, eu não concordo? E a gente vai, a nossa vida, o nosso ser, ele vai ficando tão confuso. São tantas informações que diariamente vão entrando em nossas vidas que nós nos sentimos nesse barco. Nós nos colocamos dentro desse barco e esse mundo hoje, aquilo que nós estamos vivendo, informações, situações nos jogam para lá, nos trazem de volta, nos colocam em situações cada vez mais distantes, nos empurram, né? O barco ele é empurrado pelo vento, né? Eu me lembro das festinhas, né? Eu lembro que nas festinhas, tinha a festinha em São Benedito, eu gostava do barco Vic, né? E o barco Vic subia e descia, como o movimento do barco mesmo dava aquele frio na barriga, né? E a gente ficava ali, né, totalmente travado diante daquela situação, e isso com a nossa vida. A gente é lançado a todo instante. A gente é colocado em situações onde nos gera essa confusão de alto mar. E é por isso que a palavra de Deus ela é viva, né, Marcão? Essa palavra de Deus, ela não é só ela não é história, gente, a palavra de Deus. A palavra de Deus é fato. Ela é uma revelação. E é por isso que ela se torna nova, porque a mesma situação de Pedro é a situação que eu enfrento todos os dias, é a situação que o Marcão enfrenta todo dia, é a situação que você enfrenta todo dia.
Eu fico me perguntando, por que Jesus deixou que eles subissem no barco e partissem sem ele, cara? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Por que Jesus, gente, diante de todos os perigos do mar, Jesus deixa que aqueles homens entrem no barco e se afastem das margens? É muito interessante, porque Jesus, o projeto de Deus na nossa vida, ele nunca vai nos deixar estagnados nas margens. Ele nunca vai nos tirar, né? Jesus já nos disse, eu não peço a oração de Jesus sacerdotal que João vai narrar. Senhor, meu Pai, eu peço que não tireis do mundo, mas que dê coragem para que eles enfrentem o mundo. E é por isso que Jesus não tira aqueles homens da situação que eles estão. É por isso que Jesus não deixa eles protegidos ali. E muitas vezes nós nos enganamos, porque nós queremos que Jesus nos proteja de todas as situações que nos rodeiam. Nós queremos que Jesus nos cerque, entre na barca, esteja ali juntinho na barca, como Pedro, né? Pedro falou para Jesus, Senhor, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui nessa tenda, vamos ficar aqui, é tão bom estar com você aqui. Jesus fala, não, Pedro, vamos descer para a realidade, vamos descer para aquilo que é concreto. Por isso que Jesus nos convida a ser santos nos dias de hoje. Jesus nos chama à santidade nos dias de hoje, Marquinhos. Tem uma música de santidade que Jesus nos chama a essa santidade, a vivenciar. Porque, gente, é essa santidade. Nos dias de hoje, nesse alto mar que nós estamos vivendo, é que Jesus nos chama. Jesus nos coloca nesse barco e fala, partam. Partam para as águas mais profundas. Não tenha medo dos riscos. Não tenha medo das informações que vão abalar esse barco. Porque já já eu estarei convosco. Já já Jesus aparece para dizer para nós, coragem. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E respeito para que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. É, gente, o Senhor nos chama a ser santos nos dias de hoje. E é por isso que o tema dessa live é coragem. Porque a ação do Espírito Santo, nós viemos aí refletindo sobre os frutos do Espírito Santo.
Nós viemos falando dessa ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, o que o Espírito Santo faz em nós. Nós vamos meditando essa ação do Espírito Santo e justamente o Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo é essa força que nos leva à margem da segurança e nos lança às tribulações, que nos lança aos desafios dos tempos de hoje. A santidade não é, e nós falávamos, né, na segunda-feira da paz, a paz não é a ausência de problemas, não. A paz justamente é o quê? A paz é quando nós temos essa capacidade mesmo de reconhecer em nós esse suporte do próprio Cristo. E ter essa paz, olhar para as situações do dia de hoje, é preciso ter coragem. E quando Cristo chega diante dos apóstolos ali, todo aquele barco, né, envolvido por aquela situação, Jesus então aparece andando sobre as águas. Jesus então vem andando sobre as águas naquele momento. Aqueles homens, ao invés de já reconhecer Jesus, o que acontece com eles? Eles olhando para Jesus sobre as águas, eles começam a ter medo. Eles olham e começam a pensar, é um fantasma? Será que é um fantasma que está vindo ali? E aqueles homens começam a ficar com medo. E Jesus andando sobre as águas em direção deles. E Jesus se aproxima da barca. Então Pedro, sem ainda acreditar no que estava vendo, Pedro olhando para Jesus, Pedro com medo, Jesus diz para ele, coragem, sou eu, não tenhais medo. Gente, diante da tribulação, diante da situação que nós vamos vivendo, Cristo vai nos dizer, coragem, sou eu, não tenhais medo diante da tribulação. Diante de tantas coisas que tiram a nossa capacidade, tiram a nossa estabilidade, Cristo vem dizer, coragem, não tenhais medo. E é interessante, Ângelo, que nós estávamos falando, o quanto esse medo, ele nos faz, às vezes, termos mais medo ainda, né? E relembrávamos de cena assim, você deve se lembrar, né? Quantas vezes você teve medo por alguma coisa? Por exemplo, você vai deitar e a casa de repente está escura e você escuta um barulhinho. Não escuta um barulho, não me refiro a um barulho de alguém caminhando, alguém batendo na porta. Não, às vezes um barulhinho, num canto, já é o suficiente. Né? Nossa, tem um bicho aqui, tem não sei o quê. O medinho gera um medão. E vai gerando um medão, né? Ou antes ainda, né? Você fala, nossa, deve ter alguma coisa ali. E fala, nossa, acho que eu vi. Nossa, rapaz, acho que eu vi uma luz ali agora. Nossa, deve ser alguma coisa. Nossa, e a gente vai criando e vai vendo mais coisas, né? Em meio ao caos, né? Ao medo que a gente está sentindo. Isso a gente vai passando e vai sentindo, às vezes, mais medo. Que provavelmente foi o que aconteceu com eles. Eles já estavam ali falando, nossa. E agora, né? E agora? E aparece Jesus ali, né? Vindo caminhando sobre as águas. Logicamente não era aquela visão nítida assim, né? Então tinha todo um... No meio da tempestade ali, né? No meio daquela ventania. E vem o desafio para cada um de nós, né? No meio da nossa tempestade, no meio dos nossos desafios. Quantas lutas nós enfrentamos no nosso dia a dia? Quantas lutas você está enfrentando agora, por exemplo? E talvez no meio dessa luta, talvez no meio desses questionamentos, a gente fica perguntando, onde está Jesus? Onde está o Senhor? E às vezes até, ele esqueceu de mim. Ele esqueceu da minha família. Esqueceu... Né? Me colocou nesse barco e me lançou e me deixou, né? Sim. E às vezes, Jesus, mas às vezes você também já certa Deus, você também já busca Deus. Aí você fala, pô, Senhor,
tô lá tocando todo domingo na missa, lá, tô pregando em tal lugar, eu tô Fazendo a sua vontade, né? fazendo a sua vontade, eu tô visitando não sei quem que tá passando necessidade e olha para mim, Senhor. Olha como eu estou. E acabamos não vendo, Senhor. Acabamos não enxergando que Jesus está o tempo todo conosco. Talvez como naquela outra passagem, dormindo ali na barca, mas estando presente. Outra vez ali, no meio da tempestade, ele falando: você acha que eu não estou aqui? Estou aqui, ó. Tá duvidando? Vem até mim. Vem até mim. Marcão, chega um determinado ponto da nossa humanidade, o que nós estamos vivendo, que são tantas confusões, e a palavra vai se tornando tão concreta hoje, nos dias de hoje, nas situações que nós estamos vivendo, dessa não é uma escolha nossa muitas vezes, mas quantas coisas que vai acontecendo na nossa família, quantas coisas que vão acontecendo na nossa saúde, quantas coisas vão acontecendo em nossa volta, que não é escolha nossa, assim como o Marquinho falou, muitas vezes a gente está servindo a Deus, a gente está fazendo, buscando essa vontade de Deus, e coisas vão acontecendo com a gente, sem a gente esperar, que vai chacoalhando o barco da nossa vida, que vai chacoalhando a nossa história, e a gente vai se tornando perdidos dentro das nossas realidades. Mas a palavra é tão concreta, porque o sinal diante das confusões é a presença do Cristo. Chegará tempos, e esses tempos já são presentes, que nós ficaremos tão confusos que a verdade ela vai se tornar tão confusa, né? A gente vê os fake news aí da vida, nós não sabemos mais o que é de fato, o que é mentira, mas vai nos sobrar, gente, esse reconhecimento do Cristo, e reconhecer a Cristo é o que vai nos guiar. Chegará tempos onde só a presença do Cristo no meio da tempestade vai ser esse sinal que nós precisamos seguir para lidar verdadeiramente com as nossas aflições, para lidar com o nosso ser. Essa presença do Cristo vai direcionar a nossa vida. Diante de tantas confusões que nós vamos vivendo, é preciso coragem para olhar para esse caminho da cruz, esse caminho que Cristo trilhou, porque o mundo está ficando tão confuso, tanta confusão diante das situações, que só a verdade existente no Cristo vai ser capaz de guiar os nossos caminhos, porque senão nós vamos fraquejar, senão nós vamos ficar parados no meio do caminho, senão nós vamos fazer como Pedro fez, mas sem Jesus, vamos pular no alto mar, como pessoas estão fazendo, pulando no alto mar, entregando a sua vida. Mas nós não. Nós vamos reconhecendo esse Cristo. E muitas vezes nós vamos reconhecendo Cristo, não com essa nitidez, porque eles não encontraram a nitidez a princípio. Cristo foi ficando nítido a partir de que Cristo foi se aproximando deles. E Cristo foi fazendo presença real ali. Eles foram entendendo. E no final eles acabam dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus, porque Cristo, ao vir ao encontro deles, diante da situação que eles estavam vivendo, Pedro andando sobre as águas ali, confiando em Cristo, olhando para Cristo, ele vai entendendo quem é aquele que vem em socorro no meio da tempestade. E é isso que nós queremos cantar. Quem é esse que vem em socorro às nossas fraquezas, que vem em socorro às dificuldades? E talvez esse é o momento que você esteja vivendo também, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda. Talvez você está vivendo esse momento de tribulação, talvez você tenha vivido esses momentos de dificuldade, talvez a sua vida tenha sido esse barco, te lançam para cá, te colocam em situações de desespero, que você já não sabe mais o que fazer. E Jesus vai dizer: filho, coragem, ande sobre as águas,
pode caminhar com segurança. Caminhe em minha direção. Quem caminha em direção a Cristo, caminha sobre os problemas. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. Quanto anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força te darei, força te darei. E quando você estiver nesses momentos de tribulação, os momentos de dificuldades, é preciso ter um olhar fixo em Cristo, assim como os apóstolos. Naquele momento de tribulação, gente, é preciso ter coragem. Nós precisamos ter coragem de reconhecer esse Cristo que está conosco. Nós vivemos um tempo onde há uma grande dificuldade e a maior covardia das pessoas é não ter essa capacidade de reconhecer que Cristo é presença hoje.
Muitas pessoas estão perdendo a sua fé pelas condições que têm vivido. Quantas pessoas estão questionando, estão parando de acreditar nessa presença real de Cristo, porque vão sendo sufocadas. E nessa noite é preciso acreditar, é preciso ter essa coragem que vem de dentro do Santo que nos conduz, para que nós possamos olhar para Cristo e reconhecer a voz daquele que nos fala coragem. Quantos momentos da nossa vida que nós escutamos Cristo nos chamando, que nós percebemos que Cristo está conosco, mas a nossa covardia nos faz, diante das situações, ficar paralisados. Queremos sempre voltar à margem. Gente, nunca se esqueça, o caminho de Cristo é sempre para frente. O nosso fundador, o Maurício, ele sempre diz: eu ando olhando sempre para aquilo que há de vir, não para aquilo que já aconteceu, mas não, a minha expectativa é sempre naquilo que vai acontecer. O nosso fundador sempre diz isso. O meu sentido de vida é sempre naquilo que ainda irá acontecer, e esse precisa ser o sentido da nossa vida. O que irá acontecer amanhã? Coragem. Porque o que irá acontecer amanhã vai precisar de muita coragem minha, do Marcos, sua coragem. Nós não sabemos o que o mundo reserva para nós amanhã, mas uma coisa nós temos certeza: Jesus nos coloca na barca e fala: filhos, vão, não tenham medo. Profundamente nesse mar, Cristo vai nos conduzir para que não tenhamos medo de ir todos os dias, um pouco mais, porque é diante dessas realidades é que vão despertando em nós as nossas capacidades, é que vamos reconhecendo que nós temos a capacidade de suportar, é que nós vamos reconhecendo diante das tribulações que nós conseguimos mais um pouco. Hoje eu consegui superar, amanhã eu vou conseguir mais um pouco, e amanhã mais um pouco, e assim nós vamos dando continuidade em nossa vida, e assim nós vamos dando passo em nossas vidas. E assim nós vamos vivenciando até o último dia da nossa vida, encontrando cada dia esse sentido novo, trajando diante das dificuldades, nos engrandecendo, porque é Cristo que está conosco, porque é Cristo que está andando sobre as águas para mostrar para nós: eu estou acima de tudo aquilo que parece que é maior que você. A importância de estarmos em sintonia com esse Cristo, né? A importância de estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós falávamos da quantidade de informação que nós temos hoje. Se você pegar o seu celular, a quantidade de informação que vem é impressionante. Seja de algo que seu amigo postou, né? Na postagem do seu amigo já tem várias informações, né? Então são informações de tudo que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que acontecer agora, o que vai acontecendo agora. Na Rússia, nos Estados Unidos, onde quer que seja, você já tem na palma da sua mão, já está sabendo o que está acontecendo. E para onde seguir? Aí está a importância de reconhecermos o nosso Senhor, reconhecermos Jesus que está conosco, e aí escutarmos a voz de Deus. E meio a tudo isso que nós estamos ouvindo, até mesmo nessa questão onde você falou dos Estados Unidos, de racismo e tudo mais, se nós olharmos, o que Jesus nos fala? Não de racismo, mas amai-vos uns aos outros. Uns aos outros já tem uma verdade, né? Nós não precisamos lutar por isso, porque já existe uma verdade. Se nós vivenciarmos isso, ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos aqueles que estão mais próximos, e através das nossas atitudes, ensinarmos aos demais, o mundo vai ser melhor. Não tenhais medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor.
mim. Entrega-te então, farei morada em meu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força te darei, força te darei. Para encerrar, eu queria, Marquinhos, contar até um testemunho, assim, um pouco das nossas vivências de missão, que exige essa coragem, que vem desse reconhecimento da presença de Cristo comigo, sabe? Essa é a verdadeira coragem. É por isso que nós começamos falando, não é uma coragem simples assim, eu tenho coragem de fazer várias coisas. Não, é a coragem do enfrentamento da vida. A coragem de reconhecer aquele que está conosco. Eu me lembro, o Marquinho contando dessa experiência no presídio feminino. Eu me lembro uma das nossas missões na Fundação Casa. Né? É uma das missões que a comunidade tem realizado. E uma dessas missões, a diretora da Fundação Casa nos ligou, dizendo que a situação lá estava um pouco crítica, estava muito agitado a casa, e os meninos estavam com uma indisciplina muito grande, e se a gente poderia ajudar, né? Com uma palestra, se a gente poderia ir lá ajudar com um momento com eles. Eu falei, nossa, cara, né, o bicho pegando na Fundação Casa ali. E a gente é chamado, então, a levar essa paz de Cristo para a vida daqueles jovens. Eu me lembro quando a gente chegou assim na Fundação Casa, né, aquele clima de tensão ali. A gente já começa a ficar, né, falando, meu Deus. Entramos no barco, Cristo nos colocou no barco e falou, filho, vai. Eu me senti como se eu estivesse no barco ali, como Pedro. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E lá, se você vai subir nos degraus, assim, são 3 andares. E os jovens estavam todos na quadra, lá no 3º andar. E a gente sobe aquelas escadas, né? Vai subindo, fazendo aquele percurso. Eu ficava tenso, eu falava, meu Deus, e agora, né? Diante dessa situação. E daí, aquele frio na barriga, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa rapaziada? E quando nós chegamos no portão, alguns jovens já levantaram ali e já começaram a fazer algumas manifestações ali. Já começaram a ficar meio indignados. Não, porque eu não vou participar, que eu não vou fazer aquilo. E começaram a discutir ali com os agentes. E daí alguns jovens ali pediram para chamar a diretora da Fundação Casa. Eu falei, nossa, o bicho está pegando aqui mesmo. E a gente vendo toda aquela situação, a gente do outro lado ali da grade, e vendo aqueles meninos ali daquela situação. E daí a diretora veio, pediu para que esses meninos que estavam ali fazendo aquela movimentação ali, eles pudessem descer. Então, aquele clima de tensão, eu falei, meu Deus, cara. E agora, Senhor? E agora, Jesus, o que esses jovens? E daí abriu o portão, eu falei, nossa, não tem como voltar mais atrás. O barco está em alto mar. Não tem como voltar mais. E a gente foi entrando, e os meninos iam nos olhando, sabe aquela cara de bravo, né? Aquela cara de que eu não quero ouvir nada. E eles iam falando assim, a gente ia passando, cumprimentando eles, e eles iam falando assim, não, hoje a gente não vai fazer nada, não. Hoje a gente vai ficar de boa. Não vem pedir pra gente levantar, não, a gente não vai levantar, não. E eles aqui com aquele ar, né, de não aceitar a gente naquele momento ali, eu falava, Senhor Jesus,
me dê coragem. Me dê uma palavra de coragem, Senhor. Me dê essa palavra que possa inflamar o coração desses jovens. E, gente, acho que você não estava, né, Marcos? Nesse dia. Acho que não. Porque não tinha música, não tinha nada. Falei assim, a música pelo menos ajuda a quebrar as primeiras barreiras, né? E eu falei assim, nossa, não tem música, nada, vai ter que ser no gogó mesmo, tipo Paulo, né? Tipo Paulo ali. Eu falei, meu Deus, cara. E naquele momento ali, falei, Deus, me dê uma palavra de sabedoria pra gente começar esse momento. E a palavra de sabedoria que Deus me deu naquele momento foi assim, galera, não precisa levantar não, pode ficar sentado mesmo. Foi a única coisa que eu consegui vir assim. Mas ao mesmo tempo me brotou assim uma força e uma coragem para falar com aqueles jovens que eu senti que era o próprio Espírito Santo que conduzia aquele momento. E eu falava, galera, não precisa levantar não. Pode ficar todo mundo sentado, pode ficar de boa. E naquele momento, eu falava assim, meu Deus, aquelas caras, né, todo mundo de bração cruzado, olhando pra mim assim, olhando pro pessoal, as meninas da comunidade, eu falei, nossa, vão pegar a gente aqui. E eu comecei a conversar com eles sobre pipa, de soltar pipa. E comecei a vivenciar as experiências ali com eles, partilhando de quando eu era moleque que soltava pipa. E começamos a entrar nessa realidade e fomos quebrando as barreiras ali. E naquele momento aqueles meninos foram se soltando e eles iam partilhando de quando eles soltavam pipa, de quando eles estavam na rua, a saudade, e eles iam colocando para fora toda aquela saudade. E naquele momento, quando nós menos percebemos, todos os jovens, gente, estavam envolvidos naquela conversa. Falei, nossa, Senhor Jesus, agora é hora. E naquele momento eu falava para eles, jovens, vocês não são pipas de supermercado que, para ficar alguns segundos, ser cortadas e ir embora. Vocês são pipas que Deus fez para permanecer no alto até o fim da tarde. E no final da tarde, você ser recolhido, ser colocado na costa e voltar para casa. E eles entenderam aquele momento. E quando nós terminamos aquele momento, foi um momento de tão profundidade que nós nos abraçamos, nós demos risada e nós saímos dali transformados. E quantos meninos naquele dia agradeciam a comunidade Alicerce. Obrigado, porque vocês aliviaram a nossa tensão nesse dia de hoje. Quantos meninos que naquele momento nos abraçaram e agradeceram a Deus, porque naquele momento a comunidade Alicerce era o sinal de coragem em primeiro lugar ali e depois o sinal de paz que aqueles jovens precisavam. Quantos momentos que nós precisamos ter coragem para levar a paz para esse mundo? Nós precisamos dessa coragem para levar a paz para os nossos familiares. Nós precisamos dessa coragem para levar a paz para todos que necessitam. Pessoal, vamos encerrando pelo Instagram porque vai cair. Que Deus abençoe cada um de vocês no Facebook e acompanhe a última música com o Marcão aí. Fique com Deus e coragem, não tenhais medo. Fique com Deus, pessoal. E assim, Ângelo, ainda que o mar possa nos trazer este ambiente de tempestade, de ventos fortes e tudo mais, nós não somos barcos para ficar atracados, né? Existe até essa frase que é famosa, né? O barco, ele no porto, ele está seguro ali, mas ele não foi feito para isso, né? Ele não foi feito para isso, ele foi feito para avançar, para estar em alto mar. E nessa certeza de que Deus está conosco o tempo todo, ainda que venha ventos contrários, ainda que a tempestade venha sobre nós, o
O Senhor ali está fiel, firme, para nos sustentar, para nos conduzir, para nos guiar. O que nós precisamos é nos deixar ser guiados, nos deixar sermos conduzidos por esse Deus, por esse vento que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E aí pode seguir firme que a vitória é certa. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Cante isso. Não dá. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. É o amor de Deus. Que esse amor de Deus possa abençoar a sua vida nessa noite de hoje. Que essa graça de Deus, que essa ação do Espírito Santo possa envolver os seus dias. Diante de tudo que você está vivendo, de tudo aquilo que você está passando, diante dos desafios, diante dos incômodos do teu coração, diante dessa turbulência interior que muitas vezes sentimos, que essa graça de Deus, que esse impulsionar do Espírito Santo possa conduzir você a esse coração do Cristo misericordioso. Que essa ação do Espírito Santo te conduza a águas mais profundas, para que você experimente dessa graça, desse cuidado de Deus. Que você possa mergulhar em águas mais profundas para se envolver nesse olhar fixo de Jesus para você, que diz: venha, não tenhais medo. É Cristo que nos chama todos os dias, passo a passo, diante dessa realidade, para que sejamos santos, para que não tenhamos medo da circunstância e possamos ser santos nos dias de hoje, buscando essa perfeição,
buscando passos em águas mais profundas cada dia. Não podemos mais ficar parados. Precisamos ter a sede desse anúncio do Evangelho. Precisamos ter a sede de anunciar às pessoas, de levar a boa nova para as pessoas. E é por isso que o Senhor nos chama a ir em águas mais profundas. O Senhor quer preparar o nosso caráter. O Senhor quer preparar o nosso coração para que possamos ir em águas muito mais profundas. Para que possamos ir ao coração dos mais necessitados e levar a paz que essas pessoas necessitam. Quantas pessoas precisam da nossa coragem? Quantas pessoas necessitam da nossa ousadia? E muitas vezes nós queremos ficar à margem com Jesus, nós queremos só ficar contemplando dos milagres. Não, precisamos ir em águas mais profundas, precisamos sair da estabilidade e mergulhar na fé. Precisamos mergulhar cada dia mais na fé que conduz o povo de Deus. Assim como a narrativa da palavra de Deus, que começa em Gênesis e depois toda a criação, e depois passando pelos profetas, passando pelo Evangelho. Nesse movimento ativo da ação de Deus sobre o teu povo, assim nós somos o povo que dá continuidade nesse projeto. Eu e você, na nossa pequenez. Eu e você, nas nossas imperfeições. Precisamos dar continuidade nesse projeto. Jesus nos convida a fazer parte, a entrar nessa barca. Por isso, meu irmão, meu amigo, entre nessa barca e se lance. E se lance nesse amor que nos leva a águas mais profundas. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos e vamos permanecer reunidos em oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, você aí que não se inscreveu ainda, lá pelo YouTube, no Comunidade Alicerce, por favor, se inscrevam. Precisamos aí chegar a 1000 inscritos para que chegamos até o YouTube. Então você aí que não se inscreveu ainda, vai lá no YouTube, se inscreva já, galera. Não perde tempo. A gente precisa da sua colaboração aí para a gente chegar através da evangelização também pelo YouTube, né, Marcão? Com certeza. Então é só você procurar no YouTube, Comunidade mesmo do Facebook, você vai ver Tá um link, né? Tá um tem um link. link ali, você clica, já vai direto para o YouTube. Lá você vai poder ver também. Presente. Lá nós temos outras lives que já tivemos, elas estão sendo também publicadas lá no YouTube. Você pode assistir novamente, né? A hora em que você quiser, você pode acompanhar. Também compartilhar com seus amigos, né? De repente você escutou algo e no momento que você estava ali prestando atenção, você lembrou de alguém.
Fala, nossa, eu estive falando com fulano esses dias, e a nossa conversa era justamente a respeito disso. Olha que Deus falou, né? Então você pode também, através do YouTube, compartilhar com as pessoas, né? E fazer parte disso conosco, junto conosco, estar publicando, estar divulgando e propagando esse amor de Deus, né? Através das redes sociais, através das mídias digitais. Aqui, olhando aqui, a gente tem, graças a Deus, bastante pessoas aí nos acompanhando, alguns pedidos de oração, com certeza a gente já envolve todos esses pedidos, né? A Fátima aí pedindo oração pro tio Sebastião, né, Fátima? Deus abençoe, né? Com certeza as nossas orações chega até seu tio Sebastião, porque a ação do Espírito Santo, através do carisma alicerce, chega, né, até as pessoas. Hoje foi uma live de um pouco mais oracional aí. Aí a gente tem aqui a Marilza pedindo também oração para a família, para o esposo, para os filhos aí. Legal, gente, essa participação das pessoas, né? Pedindo oração, é muito legal isso, né? Bastante gente dando boa noite pra gente pelo Instagram, pelo Facebook. Gente, precisamos aí chegar a 1000 inscritos aí pelo YouTube. Então, contamos com cada um de vocês. Queremos desejar aí boa noite, né? Tenha coragem, não tenha medo, porque é Cristo que nos guia. Fixe se você está distante, afastado, se você aí faz tempo que você não tem esse momento com Cristo, volte. É hora de voltar. É hora de olhar nos olhos de Cristo e ter coragem, para que nós demos continuidade para esse projeto tão maravilhoso de felicidade que Cristo tem a cada um de nós. E existe uma ótima notícia, né? A live aqui está acabando, mas o Senhor continua com você. A hora que você quiser, você pode falar com Ele. O momento que você quiser. Momento de alegria, momento de dificuldade, qualquer que seja o momento, fale com Ele. Ele está te ouvindo nesse momento. Acabando a live, você pode continuar falando com Ele. Fale. Ele está ansioso para te ouvir. E prepare-se para escutá-lo também. Deus abençoe. Ótima noite. Graça e paz. Até a próxima, galera. Fica com Deus.